Começa mais um podcast, onde vamos falar daquele que é digno de toda a honra e toda a glória, Jesus Cristo. E hoje eu estou com uma convidada, Josiane, psicóloga, intérprete de Libras, né, Josi? Esposa e mãe de duas meninas incríveis. E nós viemos trazer um assunto tão importante para o nosso conhecimento, para o nosso dia a dia, que eu tenho certeza que muita gente vai parar e pensar, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado e visto a importância que é a interpretação de Libras quando nós falamos da palavra de Deus, né, Josi? É verdade. Carol, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, né? Um prazer poder falar desse assunto tão importante também, viu? Obrigada eu por aceitar o convite, por estar aqui comigo nesse momento precioso que Jesus preparou para nós. Amém. Josi, eu queria que nós começássemos com uma pergunta já que gera muita dúvida. Qual que é a importância da Libras, né, língua brasileira de sinais. Isso. Da Libras para o dia a dia dessas pessoas que precisam, inclusive para inclusão, né, dentro das igrejas? É muito interessante, Carol, porque eu falo assim, eu sempre dou como exemplo para as pessoas, quando você vai numa lanchonete, por exemplo, você come tudo que tem naquele lanche, no lanche que você compra, por exemplo, eu não gosto da cebola, ou eu não gosto do tomate, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então você chega lá na lanchonete, você fala, né? Eu quero o meu sem tomate, quero o meu sem salada. Imagina esse surdo chegando nessa lanchonete e ter que falar que ele... Ninguém nem sabe o que isso significa. Então, eu não quero a salada no meu lanche, né? Como é que ele se comunica com essa pessoa? Não consegue. Ao mesmo tempo, eu falo assim, você já foi em um médico alguma vez que o médico perguntou para você onde que tá doendo, como que tá doendo e você não consegue nem explicar? Na mesma forma, é para esse surdo que vai no médico e às vezes ele não consegue nem sequer explicar a dor dele, né? E aí, além de tudo, ele tem essa dificuldade dessa comunicação com esse surdo, com esse médico, né? Então, em todos os setores que nós formos imaginar, a Libras é muito importante. E se a gente trazer para dentro do contexto religioso também, porque Paulo vai dizer que a igreja é como o corpo de Cristo. Então, de igual maneira, o pé é importante como a mão é tão importante quanto a cabeça, quanto o pescoço, como o tronco, tudo é importante. Então, a Libras, né, a língua brasileira de sinais dentro da igreja é uma parte desse corpo, que também é importante, né? Com certeza. Eu queria que você falasse pra gente aqui de primeiro momento, como é que surgiu essa questão de você trabalhar, né, de uma forma e servir com a Libras? Foi algo que você falou assim, vou fazer Libras para poder ajudar essas pessoas, inclusive dentro das igrejas, ou Deus te conduziu sem você imaginar? Foi bem sem imaginar mesmo. Na realidade, assim, eu participava de uma igreja, eu era da cidade de Jundiaí, e participei muitos anos, acho que mais de 15 anos dessa igreja, em congressos, em eventos, em viagens, e eu nunca vi ninguém sinalizando lá, né? Como você disse, sou formada em psicologia. Quando eu fiz a faculdade, havia uma matéria, né, opcional, que era Libras. Eu não quis fazer, me interessei por algum outro conteúdo e acabei não fazendo Libras. E como tudo na vida, né, ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, nós mudamos de igreja. E quando eu mudei de igreja, nesta que nós fomos, que era a igreja quadrangular, né? Chegou lá, tinha uma intérprete de Libras. E eu me recordo que a intérprete estava aqui, o pastor estava aqui. Estava olhando para o pastor e, de repente, meus olhos voltavam para a intérprete de Libras. E aí eu voltava para o pastor e daqui a pouco eu estava de novo focada nessa intérprete. Algo me chamava a atenção, né? E eu me recordo que quando eles abriram um curso básico nessa igreja, eu disse pro meu marido, eu vou lá ver o que tanto esse negócio me chama atenção. Eu nem sabia direito o que era a língua brasileira de sinais, né? E aí eu falei, eu preciso ir lá, entender o que isso me chama tanta atenção, por que isso faz os meus olhos brilharem. E eu fui para esse curso e eu me recordo que na época que eu fui fazer o curso, nós não estávamos muito bem financeiramente, né? E o curso tinha um valor simbólico, mas tinha um valor mensal. E aí eu disse pro meu marido,
não vou fazer agora, tem um custo e eu acho que pra gente não dá agora. E aí ele falou, não, você vai fazer, né? Se isso te chamou a atenção de alguma forma, se você gostou disso, vai fazer o curso. E a gente vai dar um jeito e vai pagar. E aí eu fui fazer o curso e lá eu me apaixonei pela Libras, né? Eu digo que a Libras me transformou, me moldou, me mudou e me fez conhecer um lado que eu não imaginava, né? Por um outro lado, eu digo que também teve um pouco do dom do Senhor, um chamado do Senhor para esse ministério, porque é uma língua, como qualquer outra, tem suas dificuldades, tem as suas particularidades, a sua gramática. Então, assim, você não começa a fazer inglês se você não sabe nada de inglês e em 6 meses você está fluente no inglês. É muito difícil, principalmente quando você não está usando o inglês no seu dia a dia, né? A Libras também. Né? Então, assim, não é algo que em todo lugar que você vai, você vê pessoas falando em Libras. Então, assim, eu não tinha vivência com a língua todos os dias, 24 horas por dia, mas em 6 meses, apenas com um cursinho básico, eu comecei a interpretar na igreja, né? E de lá para cá eu venho aprendendo, venho buscando cursos, venho o tempo todo estudando. Mas assim, iniciar como intérprete de Libras num período de 6 meses, eu sei que não foi uma capacidade minha, que não foi algo humano, mas sim algo que o Senhor me entregou e aquilo realmente me mudou, me transformou e transformou até mesmo a forma de eu enxergar o outro. Eu já era psicóloga, eu já falava muito sobre a empatia, mas eu vivi a empatia quando eu participei da Libras. E Jo, é maravilhoso, né, ver como o Senhor usa cada um, né, de uma forma diferente, para nos aproximar até dele, né? Talvez era algo que você precisava ali, para não que você estivesse distante, mas para se aproximar mais e se colocar mais no lugar do outro, que é isso que é o evangelho, né? A gente se colocar no lugar do outro, amar o outro. E Josi, na igreja hoje que você é intérprete de Libras, como é que funciona o trabalho? Para muita gente entender que não é só o culto, né, Josi? Você até fala, né? Não é só o culto. Tem tantas outras coisas que muita gente não imagina, né? O culto é o mais fácil. Eu falo, de fato, ir lá interpretar e fazer os louvores, a palavra é o mais fácil, né? Mas o dia a dia é que tem muito mais coisa por trás, né? Hoje nós estamos numa igreja ativa, uma igreja abençoada, que tem diversos trabalhos sociais, diversos ministérios, e a gente também serve dentro desses ministérios, né? Eu falo, por exemplo, uma simples oração que você vai pedir na sua casa, um pastor vem, ora, abençoa a tua casa, o teu lar, né? Mas quando nós falamos do surdo, até para esse pastor ir orar na casa do surdo, há necessidade de um intérprete, porque hoje nós não temos todas as pessoas falando. Deveria ser algo ensinado nas escolas, deveria ser algo que todos nós falamos. Tem uma frase que me chama muita atenção, que diz assim: são brasileiros como nós, mas vivem como estrangeiros dentro do seu próprio país. E é exatamente isso. Eles têm a barreira da comunicação. Então, quando um pastor vai orar na casa de um surdo, eu tenho que mover alguém da equipe para ir junto para interpretar. A nossa igreja tem um trabalho lindo social, que é a entrega de cesta básica, mas eles não só vão lá e entregam a cesta básica, eles entregam a cesta básica com a palavra de Deus, junto com uma oração, com uma bênção. Então, para entregar uma cesta básica para um surdo, um intérprete precisa estar junto, para traduzir essa oração, para traduzir essa palavra, para que ele receba não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Então, a gente também atua nesse campo. Além disso, né, nós temos o campo de, às vezes, um médico, como eu falei agora, um advogado, uma reunião, alguma coisa que esse surdo tenha dificuldade de comunicação, de nós podemos estarmos auxiliando. É ser as mãos de Deus não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, né? Eu sei que muitos intérpretes recebem, né, ganham financeiramente para isso, e alguns até não gostam quando a gente diz que eu fiz voluntário, eu fiz gratuitamente, mas se aquilo que o Senhor nos entregou, né? A mim, por exemplo, eu falo muito sobre isso, eu aprendi a Libras dentro da igreja, depois fui buscar fora.
Mas eu iniciei na igreja. Se o Senhor me chamou para servir na igreja, por que eu não posso servir lá fora também? Né? Então eu sempre disse a Deus, Senhor, se eu tiver a oportunidade de ganhar dinheiro financeiramente com a Libras, eu quero. Mas se eu não tiver, se eu me deparar com uma situação onde a pessoa precisa de ajuda, mas ela não tem o dinheiro para pagar, então que eu também tenho o coração para servir fora da igreja também. Porque a gente não serve só dentro da igreja, né, Carol? Não. Dentro da igreja é o mais fácil de ser o crente. Todo mundo dentro da igreja é lindo, perfeito. É fácil você ir lá 2 horas, adorar, levantar suas mãos, orar, chorar, mas o que prova o nosso cristianismo não é dentro da igreja, é fora. É quando você se depara com uma fechada no trânsito, é quando você chega para comprar algo e você é mal atendido, é quando você teve, até vi recentemente um post teu falando, né, uma mulher com a cara fechada, eu fui lá e eu sorri para ela. Gente, foi mais assim, parece que eu não ia fazer isso com o meu Espírito Santo. Ela tava com a cara tão fechada, uma senhora tão triste, eu sorri pra ela pegou ela, sabe, ela não esperava aquele sorriso. Então, é sobre isso, né, É Josi? sobre isso, é sermos igreja fora da igreja, não só lá dentro. Porque lá dentro é mais fácil Não, mesmo. lá dentro é tranquilo. Você socialmente, você pode até estar com raiva de alguém, mas lá você vai sorrir, você vai fazer uma cara de samambaia, porque é 2 horinhas, 4 na semana, às vezes você faz um curso ou outro, 6 horas na semana. O que são 6 horas na semana dentro de 7 dias? É fácil. É fácil. Né? Mas fácil. E no dia a dia? Quem é você quando as pessoas não estão olhando para você? Exatamente. Esse é aonde nós provamos verdadeiramente o Jesus que vive em nós, né? Sim. Sabe, Josi, você estava falando da questão da Libra e eu pensando aqui, quantos canais tão grandes que são viralizados, né? Que não tem a interpretação, né? As pessoas realmente hoje é uma dificuldade, né, que a gente encontra. Exato. Isso é aqui no Brasil ou é no mundo todo? Não, é geral. É geral. Para você ter uma ideia, Carol, as pessoas que menos sabem a língua brasileira de sinais, as pessoas que menos se comunicam com Libras, é a própria família do surdo. Então, veja só, se nem a família que tem um filho surdo, que tem uma filha, que tem um cunhado, que tem de repente, né, um marido casa com uma mulher surda, nem a própria família vai aprender a língua daquele familiar, quem dirá as pessoas que não têm um surdo na família, né? Então, assim, é uma comunicação, a língua, ela não é universal. Então, Libras é língua brasileira de sinais, né? Então, se eu for nos Estados Unidos, é outra língua, não é a mesma, ela não é universal. Então, assim, tem todas essas particularidades. Então, em todos os lugares, de fato, nós temos a dificuldade da comunicação, né? E aí, trazendo até para dentro da Bíblia, né? Quando a Bíblia cita o evento de Pentecostes, né? O que acontece ali? As pessoas estão reunidas e, de repente, o Espírito desce como línguas que são de fogo e cada um começa a falar a sua própria língua. E eles entendem dentro da sua própria língua. Isso é Libras. Isso é a língua brasileira de sinais, porque nós estamos na igreja e cada um está recebendo num formato, até mesmo a mesma palavra. A mesma palavra que um pastor prega num culto, ela vai falar com você de uma forma e vai falar comigo de outra forma e vai falar com qualquer outra pessoa de outra forma. E dentro da igreja, os surdos também estão recebendo dentro da sua própria língua. E aí tem 2 coisas que eu quero falar sobre isso que eu acho que é bem legal. Uma que é uma curiosidade que ninguém sabe, né? O surdo, a gente fala que ele escuta com os olhos e fala com as mãos, né? Então, sabe aquele momento que o pastor fala, dá a mão para a pessoa do teu lado? E de repente ele fala, agora fala para essa pessoa do teu lado tal coisa. Se o surdo tiver de mão dada, como é que ele vai falar? Porque ele fala com as mãos. Então, na nossa igreja, quando o pastor fala, dá a mão para a pessoa do seu lado, agora você vai perceber, a gente dá os pés. A gente encosta o pé um no pé do outro. E eles se conversam em sinais. Porque aí a gente fica com a mão solta. Se eu tiver que falar, mas eu estou conectada com essa pessoa também, mas pelos pés. Então, todas as vezes que um pastor fala, dá a mão para a pessoa do seu lado,
Nós ali do Ministério de Surdos, nós damos os pés, nós encostamos os pés e nós ficamos com as mãos livres para poder falar, né? E aí, nisso que você falou, uma vez eu vi algo que eu achei assim surreal, que é, você acha que Deus sabe Libras? Você acha que Deus sabe Libras? O que você acha? Eu acho que sim, que Deus é muito maravilhoso. E aí essa Nossa, pessoa, ela diz, coloca vocês aqui no comentário embaixo, você acha que Deus sabe Libras também ou não? Né? E esse comentário que eu vi foi interessante, porque assim, ó, neste momento, se nós duas aqui começarmos a orar, intercedermos e pedirmos algo para o Senhor, nós estamos falando em português, o Senhor vai receber a nossa oração. Sim. Mas nesse mesmo momento, nós temos alguém lá no Japão orando, e Deus está recebendo também essa oração em japonês. Nós temos também nesse mesmo momento alguém nos Estados Unidos, alguém na África, alguém, enfim, em diversos lugares, e o Senhor está recebendo essa oração de cada um, porque para Deus não tem essa barreira de comunicação. Então, respondendo, sim, o Senhor também sabe Libras, porque neste momento, se tiver um surdo orando com as suas mãos, o Senhor também está recebendo esta oração. E eu vi esses dias na igreja algo assim que eu parei de interpretar, estava com o celular no bolso, eu tirei o celular e eu comecei a filmar, porque foi algo que me emocionou, né? Que foi, geralmente, às vezes o surdo tem até vergonha de orar sinalizando, porque o outro pode ver a oração, porque às vezes a gente fica com vergonha de orar alto. Sim. E a pessoa do meu lado vai ouvir aquilo que eu estou orando. Então o surdo também, ele às vezes tem essa dificuldade. E aí o pastor pediu para que a gente orasse um pelo outro. E os surdos viraram em pares e eles começaram a orar pelas pessoas ali em Libras. E aquilo me emocionou demais, né? Porque às vezes a gente não vê ele orando com os lábios, né? A gente não vê, não escuta a oração dele. Ou mesmo quando a gente chega, que a gente ajoelha ali, a gente tem aquele momento de oração efetivamente, o surdo a gente não vê ele fazendo isso. Alguns, eu já vi alguns vídeos na internet de surdos ajoelhado e orando ali em Libras mesmo, né? E quando eu vi eles orando um pelos outros, aquilo me emocionou. Então eu tirei o celular do bolso, comecei a filmar que eles estavam orando, né, uns pelos outros, porque não tem essa barreira. O que me impede de orar por você hoje? O que te impede de você orar por mim hoje? Nada. Nada. Né? Então por que eles também não podem ter esse tempo de oração? Então não há barreiras na oração, né, por conta da comunicação ou por conta da língua que eles falam, né? Com certeza, é maravilhoso. Até a questão de que Deus, né, você fala que Deus sabe sim Libras. Como que seria de nós sem esse Deus maravilhoso para nos dar a capacidade de aprender e poder incluir tudo, né, a todos? Nós ouvimos muitas pessoas falando, né? Mas se esse Deus que o surdo serve é tão poderoso, por que ele não dá cura a esse surdo para ele poder ouvir a oração, poder, né, ouvir? Muito interessante isso, Carol. Já foi uma dúvida minha por muito tempo também. Por que o Senhor não cura, né? E vou te fazer uma pergunta, né? Tudo que você ora, Deus te responde e te entrega? Não, né? Não. Nem sempre aquilo que nós pedimos, aquilo que nós oramos, é aquilo que o Senhor nos entrega. Tem um ministério dos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes deles aqui no Brasil, efetivamente, né? É um ministério de cura mesmo, né? Então eles fazem um seminário e depois eles ativam esse dom naqueles que estão participando desse seminário, né? Sim. Como isso, né? Palavras de revelação, palavras de cura, orações efetivamente. E eu me recordo de um testemunho da igreja que eu participava lá em Jundiaí, de um casal de surdos que estava ali e uma das pessoas dessa caravana foi orar por ele. E aí ela perguntou, né, você acredita que o Senhor pode te curar? E ele disse sim. Aí ela falou, você quer a cura da surdez? E ele disse sim. E eles oraram algumas vezes. Eles fazem assim, por exemplo, se você está com dor de cabeça, eles vão lá e oram, e aí eles falam de 1 a 10, quanto diminuiu a tua dor de cabeça, né? E às vezes você fala, ainda tô com dor de cabeça. Então eles oram de novo, e eles vão orando, e eles têm o hábito assim, são vários grupos dentro da igreja orando por diversas situações.
E quando a pessoa recebe a cura, eles começam a aplaudir. Então você tá naquele momento, você começa a ver um grupo lá aplaudindo, daqui a pouco um grupo lá aplaudindo, e alguns eles falam assim, olha, a cura pode não acontecer agora, mas no decorrer dos dias isso pode acontecer. E eles foram orar por esse casal. E quando ele chegou nesse homem, ele foi, orou algumas vezes, nada aconteceu. E aí ela disse isso, olha, pode ser que durante a semana Deus destape os teus ouvidos. E aí ele foi orar pela mulher. Quando eles foram olhar pela mulher, ela falou, não, eu não quero que vocês orem. Porque eu estou feliz, Deus me criou surda. Essa é minha identidade. Eu estou feliz com isso. Eu estou feliz que Deus me criou desse jeito. Eu não quero mudar aquilo que o Senhor fez. Então, tem duas coisas que eu vejo aí, né? O primeiro é a importância não só do surdo, mas de nós como seres humanos entendermos e reconhecermos a nossa identidade em Cristo, né? Por que eu quero mudar algo que Deus me criou nesse formato, né? E o segundo ponto é também dela entender que o Senhor não precisa curá-la. Só porque agora ela participa de uma igreja, Deus precisa me curar, né? Mas eu fiquei pensando nesses dois casos, na mulher que falou não quero e no homem que talvez ficou ali esperando aquela cura e não aconteceu, tá? Porque eu conheço, não ocorreu essa cura da surdez para ele, né? E recentemente eu ouvi uma ministração que mexeu muito com o meu coração, que dizia que Lázaro, né? Lázaro ficou doente e as irmãs mandam chamar Jesus, né? Jesus vem, né, para trazer a cura, né, que era isso que elas queriam. Jesus, vem que meu irmão tá doente, eu preciso que o Senhor venha para curá-lo. E aí passou um dia, passou 2 dias, Jesus não veio, Jesus não chegou, Lázaro morreu. E algo que mexeu demais no meu coração, Carol, foi porque assim, a Bíblia conta, né, como Marta reagiu quando Jesus chegou, conta como Maria reagiu quando chegou, mas a Bíblia não conta como Lázaro reagiu. Porque eu fico imaginando Lázaro deitado na cama, amigo de Jesus, falando para as pessoas que estavam ali ao redor, não se preocupa, meu amigo vai chegar, meu amigo vai vir, né? E nós também orando, não, Jesus é meu amigo, ele vai chegar com a minha resposta, ele vai chegar com a minha cura. E aí eu imagino, qual foi o último suspiro de Lázaro? O que Lázaro falou, Carol? O que será que Lázaro falou, meu amigo não veio? Será que foi isso que ele fez? Poxa, eu esperei, Jesus não veio. Será que ele chegou a duvidar, né? Será que ele duvidou ou será que ele morreu crendo que Jesus ainda viria, né? E para o judeu, havia uma teoria, né, que até 3 dias depois da morte, aquela pessoa ainda poderia ressuscitar, né? Ela poderia voltar à vida, não seria uma ressuscitação, né? Mas de repente uma parada ali por 3 dias e de repente aquela pessoa volta. Mas Jesus chegou no 4º dia, onde não tinha mais o que fazer, não tinha mais como mudar, né? E aí ele chega e ele chama Lázaro, venha para fora. E eu imagino, de verdade, Lázaro acordando e dizendo, eu sabia que o meu amigo viria, eu sabia que ele não ia me deixar na mão, né? E Lázaro saindo efetivamente, ressuscitando, sabendo que o amigo dele não deixaria ele. Então assim, mas Lázaro precisou passar pela morte. Jesus não fez antes. Precisou enfrentar a morte. Então existem algumas coisas nas nossas vidas que nós vamos ter que enfrentar. Existem processos que eu vou orar e Deus não vai fazer do jeito que eu queria. E aí dentro dessa ministração, a pessoa que estava ministrando dizia algo que assim, os amigos, os íntimos, Jesus faz esperar. Por quê? Porque existem pessoas, Carol, que se Jesus não responder na hora, ele vai embora. Ele não fica. Mas os amigos vão até a morte falando, eu sei que o meu amigo vai chegar. Mesmo que esse amigo chegue depois da morte. Mas esse amigo chega. E é assim para nós. A cura às vezes não vai acontecer aqui na terra. Mas na hora que Jesus voltar, esses surdos terão os ouvidos tapados, os cegos terão os olhos, nós teremos um corpo glorificado. Então, sim, talvez a cura não chegue aqui no mundo. Mas no momento certo, o Senhor vai trazer essa cura para eles. Quando eles estiverem lá, né, no céu, com o corpo glorificado, eles não terão mais a barreira da comunicação, da audição, da fala, da cegueira, do andar, né, de tantas outras deficiências que nós podemos falar, né? Sim. É muito lindo, né?
poder pensar, assim, lembrar de que Jesus né, essa trindade toda é tão perfeito e faz as coisas do jeito que nós nunca vamos entender. Porque a gente vê um surdo, a gente vê um deficiente, nós vemos uma criança deficiente, uma criança surda, e nós pensamos, mas por quê? Mas por quê? Deus sabe o porquê e a gente não pode duvidar, né, Ju? Exato. E é interessante também isso que você está dizendo, porque assim, ó, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Jesus, você acha que Jesus poderia nos salvar de lá do céu? Dar uma palavra, mudar tudo, curar pessoas, que ele poderia transformar, que ele poderia salvar? Ele poderia. Ele é poderoso para fazer aquilo que nós pensamos e aquilo que nós nem imaginamos. Ele poderia fazer isso. Mas ele olhou para o Pai e disse, eu vou descer, eu vou morrer, eu vou salvar esse povo. E ele deixou a sua glória. Eu fico imaginando, que em sã consciência. Eu nem sei como é o paraíso, mas como que ele deixou toda aquela glória e veio aqui? Aquele lugar tranquilo. Para viver nesse mundo, nesse caos, né? De pessoas que queriam matá-lo, que queriam apedrejá-lo, né? Então, assim, como ele deixou toda aquela glória e habitou entre nós? Jesus, ele veio, ele se fez carne, ele passou pelas dores que eu e você passamos todos os dias. Ele olhou para aqueles que aparentemente eram invisíveis para aquele mundo, né? Ele curou, ele tocou, ele transformou, ele mudou vidas. Ele olhou para a mulher lá no poço, sozinha, né? Porque eu falo que a mulher samaritana, né? A tarefa de te retirar água era da mulher. Né? Em que momento em sã consciência essa mulher ia? No meio-dia que o sol estava quente? Não. Elas tinham um horário, ou iriam talvez bem de manhãzinha, ou no finalzinho da tarde, um horário que o sol estava ameno, para que ela pudesse fazer essa tarefa que era árdua. Imagina lá, puxar, levar lá o balde de água pesado, não era fácil, né? Mas a mulher samaritana, ela estava sozinha. Por quê? Porque ela era envergonhada, né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus fala com ela, ele fala, disseste bem, porque se 5 maridos tivesse, esse que está com você hoje não é seu marido, né? Então ela não ia num horário que estava cheia de mulheres para apontar o dedo, cheia de pessoas que iam falar, ah lá, ó, aquela que já teve 5. Ela não ia nesse momento, ela ia num momento diferenciado. E Jesus encontrou ela na particularidade dela, sozinha, onde ninguém enxergava. Jesus, ele veio até esse mundo, se fez carne para dar voz àqueles que não podiam falar, para enxergar aqueles que eram invisíveis para a sociedade, e ele nos deu a condição de usar as nossas mãos para incluir também esses surdos. Então, é até um apelo que eu faço para você que nos assiste, vá conhecer um pouquinho mais dessa língua, vá conhecer um pouquinho mais do que é a língua brasileira de sinais, estudar para incluir efetivamente, para que possa efetivamente trazer essas pessoas como alguém importante para o reino. De repente você está aí pensando como servir a Deus, como eu posso ajudar a Deus, e Deus está tocando no seu coração através da Libras, levando a palavra, levando o que Ele quer para nós, para esses surdos que não têm condição, né, Josi? Porque é o que você falou, a deficiência que tem no país de poder, em qualquer lugar, ter acesso, eles não têm, né? Isso, ao invés da gente olhar com dó, né? Ai, que dó, é surdo. Ai, olha, não consegue se comunicar. Vamos aprender essa língua e incluir eles. Vamos comunicar com eles, né? Sim. Então, isso é muito importante. Muito importante. Jô, eu quero chegar lá na igreja e falar oi para um surdo. Ah, que legal. Tudo muito bem? Muito bom. Então, assim, ó, olha só, a gente, para cada palavra, nós temos efetivamente um sinal, né? Então, até mesmo para apelido, né? Então, por exemplo, a gente sempre fala assim, o surdo vai chamar, a Josiane tá lá conversando com a Carol de longe, ele vai chamar. Então, ele vai falar, chama, aí ele vai fazer meu nome, Josiane. Né? Aí a pessoa não entendeu. Quem? Aí ele vai fazer de novo. Josiane. Né? Então,
às vezes é demorado. Então, o que eles fazem? Eles nos dão um apelido, né? Assim como carinhosamente as pessoas se chamam de Carol, de Cá, né? Eles têm um apelido. Então, na comunidade surda, esse é o meu sinal. Então, todas as vezes que eles vão falar de mim, eles vão fazer isso daqui, ó. Né? Por quê? Porque o meu cabelo hoje não tá, né? Mas ele é liso na raiz e ele é enrolado nas pontas. Então, eles fazem aqui, ó, o cabelo liso e aí eles fazem um J, fazendo a curvinha do meu cabelo. Então, aqui, ó, de Josiane. Né? Esse é o meu sinal. Todas as vezes que eles forem falar de mim, eles vão fazer assim. Então, para cada palavra, para cada nome, tem um sinal diferente. Para o oi, também tem, que é aqui, ó. Esse é o O, e aí você levanta o dedinho, ele é o I. Então, eles fazem aqui, ó, oi, oi. Oi. Né? Esse é o sinal. Ah, eu quero falar oi. Então, uma palavra já pode ser só um sinal. Isso, oi. Né? Então, Oi. eu posso falar oi. Mas eles também usam para o oi, para o tchau, de fazer assim também, oi, né? Só que aí vem o tudo bem, né? Oi, tudo bem? Então, assim, ó, essa aqui, ó, você faz uma bolinha aqui, ó, na frente da boca e você abre. Tudo bem. Isso é o bom, tá? Então, bom. Bom. Sabe quando você come uma comida e fala, olha, que bom, né? E aí, o joinha. Então, ó, tudo bem. Tudo bem. E aí você pode fazer. O que vai mudar agora se eu tô respondendo para você que tá tudo bem ou se eu estou perguntando para você se tá tudo bem? É a minha expressão. Então, quando você vai fazer uma pergunta, você não faz uma cara de dúvida. Então, tudo bem? Eu tô perguntando. Aí, se eu responder, tudo bem. Então, até a feição também é uma comunicação Sim. na língua. Na realidade, tem coisas que a gente comunica, Carol, que a gente nem fala nada. Só uma expressão facial, uma expressão com o corpo. Olha para você ver, né? Quando nós falamos de passado, presente e futuro, é discreto, mas alguns surdos, eles não falam, no passado, no futuro. Não, sabe o que eles fazem? Com o próprio ombro, quando eles fazem o ombro para trás, eles estão falando de passado. Se eles jogam esse ombro para frente do seu corpo, eles estão falando de futuro. Então, por exemplo, ontem eu fui na casa da minha mãe, né? Então, a casa da minha mãe. Eu joguei o ombro para trás, eu já falei que ontem eu fui na casa da minha mãe. Ju, é por isso que quando eu vejo, já vi você algumas vezes interpretando na igreja, você se movimenta toda. Isso, porque o próprio corpo faz, né? Então, por exemplo, assim, não gostei de algo, eu preciso falar assim, ó, não gostei? Às vezes eu só faço assim, ó. E ele já entende. E ó, você percebe que o meu corpo mudou, eu tô aqui. A minha cara de não gostei, junto com o meu corpo que joguei pra trás, pronto, eu já falei pra ele não gostei. Isso pode ser, por exemplo, qualquer situação do não gostei. Tipo assim, você foi na casa da sua mãe e comia um bolo, aí você faz não gostei. Ele já entende. Esse aqui é passado, né? Tá, então tipo assim, mas assim, ó, por exemplo, o nosso corpo fala, né? Como psicóloga eu falo sobre isso, o nosso corpo fala. Então, por exemplo, assim, ó, cruzei as minhas pernas. Tá. Vamos dizer que a porta tá aqui, ó. Tá. Cruzei minhas pernas para a porta. Significa que eu não tô confortável nesse lugar. E eu estou apontando que eu quero sair dali. Ó, minhas pernas estão apontando que eu quero sair dali. Claro que é diferente. Fiquei um tempo nessa posição. Daqui a pouco eu virei um pouco, né? Então, assim, às vezes a gente troca isso. Mas, quando você tá num lugar que você não está confortável, você cruzou a perna, apontei lá, ó, pra porta. Tô com vontade de sair daqui, não tô confortável nesse lugar. Sabe o que eu tô pensando? Eles são muito sensíveis pelas nossas expressões, às vezes a gente nem sabe, mas eles estão percebendo que alguma coisa ali tá nos incomodando ou... Sim, exatamente. Eles são muito mais sensíveis a isso. Até porque assim, né, o que acontece? Quando eu perco a minha audição, outros sentidos meus vão aflorar muito mais, né? Então, sim, tem essa questão de que eles são muito perceptíveis, eles percebem tudo isso, né? Por exemplo, o olhar também. Quando você vai contar uma história e você vai lembrar na sua memória essa história, na grande maioria, a gente olha para cima e para a direita. Tô tentando puxar na minha memória. Quando você olha para cima e para a esquerda, na grande maioria eu tô inventando uma história. Você já percebeu que se você... Carol, lembra de uma situação sua lá da sua infância.
o teu lado direito, você Vai sente aflorar aquela mais. pressão, assim, porque você tá tentando Isso tem a ver buscar com na o memória. cérebro. E aí, não vou inventar uma história. Você nem sente essa pressão quando você tá olhando pra esquerda, você não sente essa Já pressão. consegue perceber quem tá mentindo. Entendeu? Então, o nosso corpo fala, e dentro da língua de sinais também, né? Então, por exemplo, eu falo, desde antes de falar Libras, se amarrar minha mão, eu não falo. Você vê que toda hora eu tô mexendo, toda hora eu falo com as mãos, né? Se amarra minha mão, eu não consigo falar, né? Então, assim, o corpo é importante. Dentro da Libras é um conjunto. É a expressão facial, é o corpo, é o sinal, né? Tudo. E uma coisa que eu sempre falo também que é importante, por exemplo, quando eu tô lá interpretando o pastor Cezinha, não é a Josiane ali, é o pastor Cezinha. Então eu preciso trazer pro meu corpo e incorporar aquilo que ele tá falando. Então o pastor é super calminho para pregar? Não, Como é ele que é vocês dão agitado, conta? ele vai para lá, ele vem para cá, ele joga a toalha, ele pega a toalha, ele põe na cabeça, ele... Isso precisa estar no meu corpo. Eu preciso representar ele. Não é a Josiane. As pessoas precisam olhar para mim interpretando e não podem me ver. Eles têm que ver o pregador que eu estou interpretando, né? Certeza. Então, por Eles exemplo, têm que sentir aquilo, né? isso, na mesma forma que nós estamos sentindo, Sim, eles eles precisam têm, sentir. sim. Né? Eu lembro que, não sei se você estava nesse culto, quando o pastor Eliel veio, que ele contou do carro dele que foi roubado no Rio de Janeiro e dentro tinha uma panela de sopa. Ai, não tava. Ele contou uma história, né, que eles foram assaltados no Rio de Janeiro, a irmã estava doente, a mulher fez uma sopa que diz que é uma sopa divina, e ela fez uma sopa e falou, vamos levar lá, nós vamos jantar com ela. E eles estavam indo, a panela de sopa no carro, roubaram o carro dele no Rio de Janeiro, e ele falava assim, mas levaram a sopa. A tristeza dele não foi porque roubaram o carro dele, a panela de sopa que roubaram. E a igreja caiu na gargalhada do jeito dele de contar a história, né? E eu tava ali interpretando ele, e no momento que ele falou da panela de sopa, né, e eu interpretei, todos os surdos riram. E aquilo foi satisfatório para mim. Por quê? Porque eu atingi aquilo que precisava. Se a igreja riu, o surdo precisa rir. Por quê? Porque inclusão. eu preciso passar através da minha sinalização o pastor Eliel. Não pode ser a Josiane. Eles precisam olhar e ver aquele jeito do pastor Eliel na minha interpretação. Nós tivemos recentemente na nossa igreja a pastora Patrícia, que falou sobre vestimenta, né, da mulher, o comportamento da mulher, de sensualização. E eu precisava passar isso para as surdas que estavam ali. Do mesmo formato sensual que ela mostrou e falou algumas coisas, eu também precisava passar isso, né? Então, por exemplo, assim, ó, Jesus voltará. Como eu faria Jesus voltará? Jesus é assim? é aqui, por causa dos cravos, né? Então aqui, ó, esse é Jesus. E com o dedo do meio. Isso. Jesus. E esse é o sinal de voltar. Assim. Isso. Então, ó, Jesus voltará. Agora, Carol, se eu fizer assim, ó, o céu, aí ele abrindo, Jesus voltando para arrebatar a igreja. Passa mais emoção ou assim? O que você fez agora. Então eu tenho sinalização, Jesus voltará. Mas o surdo é visual. Então eu consigo imaginar essa sinalização de Jesus voltando. Tem uma música que eu gosto muito, que é a Emaús. E aquela parte que ele fala assim, ó, reconhecemos quem tu és. Né? Então eu faço a música, quem é esse que vem nos observando? Quem é esse que vem nos abraçando? Tá? Então eu faço ali com aquela cara de dúvida de quem é. E aí, né, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e eu reconheço, esse é Jesus. Eu não consigo explicar pra você. Assim você mostra esse. Aí eu mostro, porque assim, ó, toda a música eu fiz aqui, ó, quem é esse? Quem é que me abraçou? Quem é que me observou? Né? Quem é? Essa é a música, ela não fala que é Jesus, né? Porque os discípulos no caminho de Emaús, eles andavam com Jesus e eles não reconheceram que é Jesus. Eu fico imaginando como é que Jesus chega do lado e você não reconhece que aquele é Jesus, né? E aí, a música, né, o texto fala também que ao partir do pão, porque quantas vezes eles viram Jesus partir o pão? Né? Ali eles reconheceram. E a beleza não está em só reconhecer Jesus, porque eles largaram tudo que eles estavam fazendo e eles voltaram. Meu, é Jesus, a gente precisa voltar, nós não deveríamos ter saído de lá.
né? Então, neste momento, eu não consigo explicar para você em palavras o que eu sinto quando essa música fala, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos, esse daqui, ele é Jesus. Cara, é Jesus que estava ali do meu lado, né? Então, assim, essa emoção que eu sinto e eu transmito nas palavras, eu falo que quando eu estou fazendo louvor, eu às vezes esqueço que eu sou intérprete. É uma forma de eu adorar Jesus com as minhas mãos. Então, eu tenho a honra, um dia alguém me disse isso e me marcou muito. Você entrega a adoração para Deus duplamente. Porque eu estou cantando e ao mesmo tempo eu estou sinalizando. Teve uma cantata da nossa igreja uma vez que tinha um personagem que era caipira. Esse caipira, ele representava o Espírito Santo. Eu sabia disso. Eu estava interpretando o Espírito Santo. Eu estava interpretando esse caipira. E eu me lembro que eu li a cantata, a gente recebe antes para estudar, a gente separa os personagens, a gente vai lá para assistir o ensaio deles, né, para a gente interpretar e passar a mesma emoção, para eu representar aquela pessoa de forma mais coerente. E eu me lembro que o dia que eu fui para o ensaio geral, houve um atraso, eles começaram a ensaiar um pouco atrasado, eu tinha um outro compromisso e eu não assisti o final do teatro, né, do ensaio deles. Mas eu sabia que eu estava interpretando o Espírito Santo, eu sabia que aquele caipira representava o Espírito Santo, e eu me recordo que na hora que esse Espírito Santo, ele diz no teatro, né, ele fala, nossa, mas eu nem te perguntei teu nome, quem é você, né? E aí ele fala assim, ele muda o sotaque. E ele fala, prazer, eu sou o Espírito Santo. Quando ele diz isso, o som cortou, a luz mudou, o sotaque mudou. E ele diz, prazer, eu sou o Espírito Santo. Carol, eu perdi o meu chão naquele lugar. Eu sabia quem ele era. Mas o conjunto da luz, do som, do sotaque e da pessoa falar, eu sou o Espírito Santo, abriu um buraco. E o Espírito Santo me levou não sei para onde naquele lugar. E eu me recordo que eu estava interpretando, eu abaixei e eu comecei a chorar de uma forma. E eu lembro que na minha oração eu falava assim, Senhor, me ajuda a parar de chorar, porque a cantata ia continuar, não tinha acabado ali. E eu falei, eu preciso voltar, mas era uma música, né? Entrou uma música, a música eu não ia interpretar, uma outra pessoa que ia interpretar. Então ali eu chorei, eu falava, Senhor, me ajuda a acalmar, me ajuda a voltar, eu preciso interpretar, eu preciso. Mas eu fiquei abaixada, chorei por alguns minutos enquanto a música tocava. Quando eu voltei, provavelmente com a cara de panda, com a maquiagem tudo borrada, que eu olhei os surdos na minha frente, todos eles estavam chorando, né? E naquele momento o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Algumas pessoas, elas barram o mover do Espírito Santo, porque elas acham que ali elas precisam ser profissionais. Me levou lá atrás, naquilo que eu ouvi de uma líder. Elas acham que elas precisam ser profissional, é só um papel, elas estão atuando, nunca é só um papel diante do Senhor. Então, até aquela minha emoção de passar efetivamente aquilo que o Espírito Santo estava tocando, também tocava aqueles que estavam ali. Eu não tinha como representar para eles que a música parou. Eu não tinha como representar para eles que o sotaque do personagem mudou, porque a sinalização é a mesma, né? Mas eu precisei que o meu corpo mudasse em um formato para falar prazer, eu sou o Espírito Santo. Então, assim, a minha emoção de receber aquilo, como muitos se emocionaram, fez com que os surdos se emocionassem. Então, assim, não é algo que eu faço eu posso ir para qualquer lugar profissional. A partir do momento que eu interpreto um contexto religioso, não é só uma interpretação. A gente não separa o mover do Espírito Santo com uma interpretação. Então, mais do que nunca, todas as vezes que eu vou interpretar, eu falo para o Senhor, Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas sim as tuas. Né? Que seja o Senhor tocando aonde precisa ser tocado. Né? Que o Senhor precise falar. E é muito interessante, Carol, porque assim, a gente chega mais cedo, e às vezes a gente fica ali conversando com o surdo, e aí o surdo compartilha alguma coisa da vida dele, compartilha algo, e aí eu falo alguma coisa, e aí quando nós começamos o culto, o pastor fala exatamente a mesma coisa que nós falamos antes, como se ele estivesse ouvindo,
como se ele estivesse ouvindo. Recentemente nós tivemos uma reunião entre os surdos e os intérpretes, e eu estava dizendo para eles sobre a importância de não tratarmos o sagrado como comum. O que é sagrado dentro de uma igreja? O louvor é sagrado. A palavra é sagrada. Tudo o que acontece ali é sagrado. E a gente não pode, na hora do culto eu tô ali, ó, mexendo no celular. Na hora do culto eu tô conversando com a pessoa do lado, né? Então eu sempre falo sobre isso. A gente ali, quanto intérprete, a gente às vezes tá ali no celular. Por que nós estamos no celular? Porque às vezes o pastor fala lá, vou falar sobre Moisés. Moisés tem um sinal próprio. Eu não vou ficar fazendo Moisés toda vez. Ele tem um sinal, que esse é o sinal de Moisés, né? Que resplandeceu o rosto dele, né? Quando ele desceu. Então assim, não sei esse sinal. Quem tá ali de intérprete de apoio, corre pro Google para pesquisar o sinal de Moisés em Libras, para ajudar o intérprete ali, né? Outra coisa que a gente faz, que você falou que percebe que a gente movimenta bastante, se eu tiver que interpretar 2 personagens, né? Então eu vou interpretar ali Jesus conversando com a mulher samaritana que nós falamos. Aqui, desse lado meu do corpo, eu vou fazer Jesus, vou colocar ele. Aí desse lado, eu vou colocar a mulher samaritana. Então, por exemplo, para eu não ter que ficar toda hora, ó, Jesus perguntou para a mulher samaritana. A mulher samaritana respondeu para Jesus. Eu não preciso. O lado você já indicou. Então eu marco primeiro, né? Então, ó, eles vão Jesus, ele falou, né? Ele avisou. Aí a mulher samaritana respondeu. Aí depois, todas as vezes que durante a pregação eu falar desse personagem, eu virei aqui, aí eu já vou falar. Perguntou. Não preciso falar de novo, Jesus. Respondeu. Então eu faço essa jogada de corpo para representar vários personagens na fala. Então, às vezes, o intérprete está pesquisando um sinal de alguém para nos ajudar. Mas aí eu estava dizendo para eles, né, que o culto é sagrado. A gente não pode tratar o sagrado como comum. E eu disse, é nossa função, assim como Levítico 6:13 diz, que nós precisamos manter a chama sobre o altar acesa, é nossa responsabilidade. Manter o fogo aceso é nossa responsabilidade. Colocar lenha, estudar todo dia um pouquinho, fazer devocional, orar, jejuar, é nossa responsabilidade, né? Então, eu dizia sobre isso para eles. Acabou a reunião, nós fomos pro culto. Quando acabou o louvor que o pastor sobe, né, para fazer aquele momento que ele ora, ele cita Levítico 6:13. E todo mundo olhou pra minha cara, assim, tipo, quando ele citou, todo mundo olhou, ele falou, foi o que a gente acabou de falar. Eu falei, exato, né? É o Espírito Santo testificando daquilo que nós estamos falando. Então, precisa disso, né? Precisa dessa ligação. Eu ia fazer essa pergunta pra você agora. Eles conversam com você durante o culto? Por exemplo, eles perderam um sinal, eles se perderam, eles têm que perguntar. Isso. Ou se eles não entenderam, né, o que foi falado, eles perguntam. Uma outra coisa que eu falo que é diferente, a cultura surda é muito diferente do ouvinte, tá? Em diversos aspectos. Mas, por exemplo, assim, às vezes o pastor diz uma situação lá que você lembra, nossa, aconteceu isso comigo essa semana. Mas você não levanta a mão no meio do culto e fala, pastor, aconteceu comigo essa semana. Você não faz isso. Eles fazem. Então, assim, quando o pastor fala alguma coisa, aí ele olha e eu tô interpretando, aí ele fala, nossa, aconteceu comigo essa semana. E aí ele conta o caso ali no meio, né? Então ele partilha, né? Ele participa do culto. Mas isso não se perde enquanto você está interpretando. Às vezes, sim, passa o que o pastor falou. O que precisa nesse momento? Eu continuo ouvindo. Depois você eu tô lendo o que eles estão falando ali, sinalizando, e você tá ouvindo. Continuo ouvindo. Às vezes eu comento, verdade, né? Então precisa de cuidado. Eu tô ali comentando com ele, e rapidamente mas continuo ouvindo. Aí ele acabou de falar, eu volto. Falando aquilo que o pastor estava falando e tal. Para chegar rapidamente. Até para alcançar ele no momento que ele tá naquela pregação. Então é isso. Agora, só pra gente finalizar, nós falamos com pessoas que às vezes têm essa vontade de servir a Deus e que toque no seu coração, se for isso, se você já tinha dúvida. Às vezes você nunca tinha pensado na Libras, né?
Mas você comenta dessa questão de ser muito expressiva. E se é um tímido que está nos assistindo, Josi? Não precisa ter essa barreira, precisa? Não. E eu falo, eu adoro quando a pessoa chega e fala pra mim assim, ai, que eu sou muito tímida. Eu falo, olha que bom. Porque se você for interpretar, você não vai precisar falar, você não vai precisar orar por ele, porque assim, ó, você vai ficar quietinha, você vai interpretar o que o outro tá falando, né? As pessoas às vezes não acreditam, mas eu também sou tímida, né? Mas eu entendo que naquele momento que eu estou ali não sou eu. Eu estou interpretando o pastor, ou é o Espírito Santo fazendo através de mim, né? Então, assim, eu não preciso de vergonha. Claro, eu sou tímido, no começo você vai ter vergonha de falar, você vai ter medo, você vai esquecer sinal, mas depois vai ser que nem andar de bicicleta, você vai fazer com naturalidade, tudo muito tranquilo, né? E, de repente, você vai até se descobrir, porque às vezes você fala assim, ai, eu não consigo ser diácono, porque eu tenho vergonha, se eu tiver que falar com alguém, se eu tiver que orar por alguém, não vou conseguir. Ah, eu não vou cuidar das crianças, porque eu vou ter que ensinar, eu não tenho didática para ensinar, como é que eu vou ensinar uma criança de 8, uma criança de 2, a palavra de Deus, eu não tenho essa didática, eu não sirvo. Ai, para cantar não, porque eu sou desafinada. Ai, eu não sei tocar um instrumento. Se a gente for pensar em tudo, né? Todas as áreas têm a sua dificuldade. É, todas as áreas têm a sua dificuldade. Eu ia até falar que o único que é capaz de tudo é o nosso Senhor. Nós vamos com Ele, com a ajuda dele, aprender e não vamos ser perfeitos, né? Exato. Então... Mas eu falo que o diferencial da Libras é que é algo que você pode aprender, né? Então, por exemplo, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai treinar as suas mãos e você vai conseguir desenvolver. Não é algo espiritual, eu preciso de um dom para estar ali. Não, você pode treinar, você pode fazer e pode desenvolver. E aí você não precisa ir falar, não vai precisar pegar no microfone, você não vai precisar de nada disso. Vai ficar ali quietinha no teu canto. Interpretando, exato. Gente, né? É mais fácil interpretar do que, assim, ter que vir de nós mesmos muitas vezes, né? Ter que pregar, você tem que ir lá, abre a Bíblia, explicar um texto. É muito mais difícil, gente. É mesmo. Ai, que tempo maravilhoso, Josi. Muito bom. Olha, gente, é um assunto... Pra mim, não sei pra você, gente, mas é um assunto que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque é como todas essas causas que nós vemos, né, Jo? E o surdo também, né? Exato. É uma causa que nós precisamos prestar mais atenção, pensarmos mais, se fosse com a gente, se fosse um familiar nosso, né? Isso. Recentemente eu vi uma frase, né, Carol? Que falava assim, e se a centésima ovelha fosse surda? Ela é tão importante quanto. Então, assim, vamos pensar no surdo como uma dessas 100 ovelhas, né? Que Jesus tem tanto apreço, né? E se ela for surda, ela também é importante. Ela também é importante. E a palavra também vai chegar nos corações dela. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por nos assistir. Compartilhe, curta. Eu também estou esquecendo de fazer isso nos meus outros podcasts. Se você quer fazer um pedido de oração, coloque aqui pra gente, pode chamar, que nós vamos estar orando por você. Eu vou orar pela vida da Josi, agradecer e nós vamos encerrar. Amém. Senhor, obrigada por esse tempo, por esse episódio tão edificante, Pai. Obrigada pela vida da Josi, que o Senhor tem usado ela, Pai, para alcançar pessoas, para alcançar vidas que são silenciadas, de saber a palavra de Deus através da vida da Josi, de todos os intérpretes de Libras, Pai. Alcance todos eles, Pai, para que eles não desistam. Dê força, Pai, dê sabedoria, discernimento, para que cada vez mais pessoas possam lembrar dessa comunidade e ser usado para levar a palavra do Senhor a essas pessoas. Abençoa a vida da Josi, a família dela, aos amigos, e agradeço pela vida dela por esse tempo que nós estivemos juntos, Pai. Tudo é pela graça do Senhor e o Senhor sabe de tudo. Então, muito obrigada, Pai, por mais um episódio. Amém. Amém. Gente, obrigada. Até mais.